Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e muita paz. Hoje, nosso tema é a fundação de Roma e o nosso objetivo é compreender a formação da sociedade romana em sua diversidade política e social. Na literatura histórica, a fundação de Roma situa entre lendas e suposições, não se tendo uma clareza exata de quem fundou a vila, que séculos depois se tornou uma das maiores cidades do mundo e um dos maiores impérios da humanidade. A população de Roma se formou a partir da mistura, da miscigenação cultural e racial de povos como os etruscos, úmbrios, latinos, sabinos, samitas, gregos e outros. A história romana pode ser dividida em três grandes períodos. O período da monarquia, que vai de 753 a 509 a.C. O período da república, que vai de 509 a 27 a.C. E o último, o Império, que vai de 27 a.C. a 476 da Era Cristã. A cidade de Roma situa-se na Península Itálica, próximo ao rio Tibre. Surgiu por volta do ano 1000 a.C. e foi resultado de uma fortificação erguida por latinos e sabinos em um local estratégico e propício às atividades agropastoris, ou seja, no pé da bota, dentro da Península Itálica. A fundação de Roma, entre o mito e a história. Primeiro, o mito. Segundo a lenda, quando Troia caiu, Enéas, príncipe troiano, conseguiu salvar-se e chegar à Península Itálica, onde teria fundado a cidade de Alba Longa. Após passar várias gerações, o rei Numitor foi deposto por seu irmão Amúlio, que aprisionou Munitor e enviou sua sobrinha, Réia Silvia, para um colégio de vestais. Réia acabou por engravidar do deus Marte e teve dois gêmeos, Rômulo e Remo. Os gêmeos foram abandonados pelo seu tio-avô, aparecendo no Monte Palatino, onde foi criado pelo pastor Faustulo, que os encontraram sendo amamantado por uma loba, amando da deusa Marte. Rômulo e Remo cresceram sob os cuidados do pastor. Mais tarde descobriram sua origem e mataram Amúlio, devolvendo o trono de Alba Longa para o seu avô. Este, agradecendo o feito dos netos, vai dar uma missão para os dois, ou seja, vai dar uma ordem, e essa ordem é fundar uma cidade. Rômulo e Remo então cria a cidade de Roma. Depois de um conflito entre os dois, Rômulo matou seu irmão e se tornando o primeiro rei da cidade, que se chamou Roma. Por outro lado, a fundação de Roma, no sentido histórico, documental, factual, baseado em pesquisas históricas e arqueológicas, aponta uma hipótese menos heróica sobre a fundação de Roma. Nesse sentido, a fundação de Roma ocorreu a partir da construção de uma fortificação erguida pelos latinos e sabinos, como dito. Esses dois povos tomaram tal iniciativa, pois resistiam às incursões militares feitas pelos povos etruscos. No entanto,
Os mesmos etruscos vieram a dominar a região a partir do século 7 a.C. Nesse sentido, vão fixar nesta região da cidade de Roma povos que vão dar um sentido histórico à chamada civilização romana. A monarquia romana. Nesse período, Roma foi governado de um modo geral pelo rei, ou seja, uma monarquia. Essa cidade-estado de economia essencialmente agrícola produzia azeitonas, trigos, figos e criava animais. Roma então surge como uma vila, mas uma vila poderosa. Nesse momento, latinos e sabinos são dominados por etrusco. Assim, a historiografia vai limitar a pequena história da monarquia romana, ou seja, de 200 anos, a 7 reis, conforme aponta as pesquisas históricas. A documentação desse período, mesmo precária, aponta o nome de Rômulo como o primeiro rei. Com relação à política, havia um rei com funções executivas, judiciais e religiosas. Seu poder, entretanto, era controlado por um senado ou um conselho de anciãos. Os demais cidadãos, em idade militar, faziam parte da Assembleia ou da Cúria, responsável pela aprovação das leis, e do Senado. A política e os cargos políticos eram comandados pela camada superior da sociedade romana, os denominados de patrícios, que a partir do final do século 7 a.C. vão ser dominados pelos etruscos e, consequentemente, vão nomear seu rei. No campo político, a monarquia romana tem como instituição fundamental o Senado, que era a principal instituição. Além disso, serviu para organizar e dirigir a sociedade. O cargo no Senado era vitalício, ou seja, para sempre, e destinava-se ao controle da sociedade e à formulação de leis. Segundo Mosen Filler, a sociedade romana era comandada por uma aristocracia, ou seja, uma nobreza, formada pelos descendentes dos fundadores. No período monárquico, ainda prevalecia a mão de obra livre. Não era uma sociedade escravocrata. Assim, a sociedade era formada pelos patrícios, como dito, grandes proprietários de terras, rebanhos e escravos, além de formar a nobreza e controlar o poder político. Assim, podia desempenhar funções públicas tanto no exército como na religião, e na justiça e também na administração. Abaixo dos cidadãos, abaixo da nobreza, vinha os chamados clientes, homens livres que se associavam aos patrícios, porém não era uma categoria social determinada. Abaixo vinham os plebeus, homens livres, porém sem direitos políticos, e se dedicavam ao comércio, ao artesanato e aos trabalhos agrícolas, e representavam a maioria da população romana. E a princípio, como dito, não tinham direitos, não eram cidadãos, não podiam exercer cargos públicos e nem participar das assembleias, nem da Cúria e nem do Senado. Os escravos eram uma camada inicialmente muito pequena. Se tornava escravo a partir da dívida, porém realizava algumas atividades como serviço doméstico, trabalhos agrícolas e desempenhava a função de professores, de capataz, de artesão. Eram considerados um bem material, uma propriedade falante. Como diz Philem, o escravo em Roma é um instrumento falante, não tem valor algum.
Enfim, a queda da monarquia vai se dar no século 7 a.C., quando os patrícios aproveitam, aliás, no século 6 a.C., quando os patrícios aproveitam o enfraquecimento do chamado rei Tarquínio, de origem etrusca, e vão depor. Neste momento é instalado a República Romana. É isso aí, dê um joinha e vamos que vamos.